Meus irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela presença de cada um dos irmãos, porque nesta noite nós vencemos o frio para estarmos juntos aqui para ouvirmos a palavra de Deus e também para louvarmos a Deus com hinos e cânticos espirituais. Eu sou agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Trago uma boa notícia para os irmãos. Antes de vir para o culto, eu liguei para o pastor Douglas e ele mesmo me atendeu. Disse que havia sido operado agora à tarde e ainda estava um pouquinho sob efeito do anestésico, mas já estava melhorando. Disse que foi tudo bem. Eu creio que em breve o nosso pastor vai estar de volta aqui no culto, né? Gostaria de convidar os irmãos para a leitura de um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Nesta noite, meus prezados irmãos, com a graça de Deus, nós queremos falar sobre o Espírito Santo. Se eu tivesse que dar um título para esta mensagem, o título seria A Doutrina do Espírito Santo. E como nós acabamos de ler nesse texto de Atos, a Bíblia nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus prezados irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas é uma expressão teológica que foi criada no século III para descrever a divindade. O Espírito Santo aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito, no original, vem do grego pneuma e do hebraico ruach, que significa sopro. Como nós havíamos dito, o Espírito é a terceira pessoa da Santa Trindade. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 14, nos deixou a bênção apostólica, ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
sejam com todos vós. Então nós vemos aí Pai, Filho e Espírito Santo manifestos na bênção apostólica. Amém? E nós vemos, meus irmãos, que o Espírito Santo tem alguns atributos. Deus tem atributos e o Espírito Santo também tem atributos. Nós podemos descrever pelo menos 3 atributos importantes que o Espírito Santo tem. O primeiro dele é a onipotência. Onipotência significa concentrar em si todo o poder. E nós vemos isso pelo versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, onde o Espírito participa com o Pai na obra da criação do mundo. Deus criou os céus e a terra e o Espírito se movia, glória a Deus, sobre a face das águas. Se ele se movia sobre a face das águas, então ele estava junto com o Pai na obra da criação. Em segundo lugar, o Espírito Santo é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. No Salmo 139, o salmista disse: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu deitar, e de longe entendes todos os meus pensamentos. Tu conheces o meu sentar e o meu andar, e entendes todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas Tu, ó Senhor, tudo sabes. Tu me cercaste em volta e colocaste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é maravilhosa demais para mim, tão alta que eu não posso alcançar. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Glória a Deus. Se subir ao céu, Tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é onisciente, ele nos cerca com o seu cuidado. Mas não somente onisciente, ele é também onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que é o mesmo atributo que o Senhor Jesus disse quando ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Glória a Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23, o Senhor nos diz: acaso sou eu Deus de perto e não também Deus de longe? Glória a Deus. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de maneira que eu não possa ver? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo é onipresente, glória a Deus. Mas ele também, meus prezados irmãos, tem personalidade, né? Nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, peço que os irmãos projetem, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Esse texto mostra que o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios
12 e 11. Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vemos que o Espírito tem vontade, mas ele tem também conhecimento. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos, primeiro, ele tem vontade. Segundo, ele tem conhecimento. Terceiro, ele tem sentimentos. Eu não vou pedir para os irmãos projetarem para nós ganharmos tempo, mas em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Os irmãos podem me perguntar: que selo é este que nós temos e que Paulo está mencionando? Eu não posso dizer qual é o selo, mas o Senhor sabe. Ele diferencia um do outro para o dia da redenção. Diz a Bíblia que o Senhor conhece os que são seus. E o Espírito Santo, meus irmãos, se entristece, né? Como diz esse versículo. E quando ele se entristece? Quando nós cometemos um pecado contra Deus. Principalmente quando nós cometemos um pecado consciente. Nós entristecemos o Espírito Santo. Mas ele também, ainda falando de provas da sua personalidade, o Espírito Santo ama. Peço que os irmãos projetem Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15 e 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, pelo amor do Espírito. Então nós vemos que o Espírito Santo também ama. Mas finalmente, o Espírito Santo intercede. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então nós vemos aí, meus prezados irmãos, que o Espírito Santo intercede por nós. Quando a Bíblia fala dos gemidos inexprimíveis, provavelmente se refere ao fato do Espírito traduzir os nossos sentimentos naquelas horas de maior dificuldades, quando nós nem sequer temos palavras para orar, e nós nos colocamos de joelho e não temos forças para orar, mas o Espírito que entende o nosso interior, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então nós vemos por esses textos, meus prezados irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa.
e ele tem uma grande obra a realizar. Primeiro, ele realiza uma obra na vida do pecador. É o Espírito Santo que leva o pecador ao arrependimento. Quando Jesus estava neste mundo, estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir até vós. Mas quando eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste século está julgado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quando o pregador, cheio do Espírito, assume a tribuna e começa a falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai no coração do pecador e o convence do pecado. E o pregador diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O Espírito Santo vai no coração do pecador e disse: foi por você que Jesus morreu. Deus te ama, Deus quer te salvar. Glória a Deus. E o pregador continua pregando: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, tu serás salvo. O Espírito vai então no coração do pecador e diz: Jesus morreu por você. Você tem que confessar a Jesus, porque você endurece o seu coração. Glória a Deus. E ali vai se cumprindo aquela palavra que está lá no livro de Jeremias, onde Deus diz: não é a minha palavra como rocha, como martelo que esmiuça a penha? E ali o martelo de Deus, através do Espírito Santo, vai esmiuçando o coração do pecador. E ele continua pregando. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. E o Espírito Santo diz: abre o coração, abre para Jesus entrar. E ele diz: eu quero Jesus. Glória a Deus. E naquela hora o milagre acontece, porque Jesus disse: se alguém me amar, meu Pai também o amará. E nós, Pai, Filho e Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. O Espírito Santo leva o pecador ao arrependimento. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Mas não somente na vida do pecador, o Espírito também atua na vida do crente. Eu peço que o irmão projete para a gente João 14, versículo 16. Nós vamos ver que o Espírito Santo, nesse versículo, consola
eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito que nos consola. Mas além de consolar, o Espírito também nos conduz. Vamos ver João capítulo 16, versículo 13. Vou fazer um melhor. Vou pedir para a irmã Rita ler para a gente, por favor. Amém, glória a Deus. Então nós vemos por esse texto que o Espírito vos guiará. Quem é que nos guia? É o Espírito Santo de Deus. Mas ele também nos ensina. João 14, versículo 26. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus na hora de maior necessidade. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mas ele ainda intercede por nós. Nós já lemos aquele texto de Romanos, onde a palavra de Deus diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Glória a Deus. Mas o Espírito também nos santifica. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma breve palavra sobre santificação. Santificar significa separar. A Bíblia, meus prezados irmãos, nos exorta a estarmos separados do mundo para servir a Deus. Lá no Salmo de número 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. O Espírito nos santifica, mas o Espírito também opera, meus prezados irmãos, dentro da igreja, especificamente na obra de missões. Peço que o irmão projete para a gente Atos capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Especificamente na obra de missões. Deus é o maior missionário. Ele mandou os profetas, depois ele mandou o seu próprio filho, depois ele mandou o Espírito, e depois ele manda a igreja. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. E estes enviados por quem?
o Espírito Santo envia os missionários, glória a Deus. Mas na igreja, o Espírito opera ainda no ministério da pregação. Não há salvação de almas se o pregador não pregar cheio do Espírito Santo. Pastor Valdir Bícego, saudoso pastor, ele dizia: você quer ver a sua igreja encher? Você quer ver operações divinas? Você quer ver curas? Você quer ver milagres na sua igreja? Pregue cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, de um pregador cheio do Espírito Santo. Este pregador era Estevão. E a história dele está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 7. Diz a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E a pregação de Estevão era uma pregação dura. Ele disse: homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês são como vossos pais. E diz a Bíblia que eles, ouvindo aquelas palavras contra Estevão, eles rangiam os dentes e levaram então Estevão para ser apedrejado. Mas diz a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e vê a glória de Deus e o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles, tampando o ouvido, apedrejaram a Estevão. Mas o que chama a minha atenção, meus prezados irmãos, é o fato do crente cheio do Espírito Santo ter visão espiritual. Se você quer ver a glória de Deus, quer ver milagres, quer pregar e ver os pecadores se converter, seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o Espírito Santo nos ajuda ainda nas orações. Peço que o irmão projete para a gente Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, orando em todo tempo no Espírito. Olha aí. Então o Espírito nos ajuda a orar. Eu creio, meus irmãos, que é da vontade de Deus que esta igreja tenha mais conhecimento sobre o Espírito Santo. Eu já tinha planejado, já tinha decidido que a palavra de hoje seria sobre o Espírito Santo. Mas sem saber, o pastor Douglas também pregou sobre o mesmo assunto no domingo passado. E eu entendi com isso que o Senhor quer se revelar para esta igreja. Ele quer se dar a conhecer. É bem verdade que nós não podemos conhecer tudo de Deus, porque conhecer tudo de Deus seria a mesma coisa que tentar colocar o oceano dentro de um copo. Mas nós podemos conhecer algumas coisas sobre Deus, porque Ele bondosamente se revelou para nós. Glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus.
Hoje nós estudamos sobre o Espírito Santo. Falamos da natureza do Espírito, que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Falamos que ele tem personalidade, ele tem vontade, tem conhecimento, tem sentimento, ele ama, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós falamos da obra do Espírito, que é ele que converte o pecador, mas ele também atua na vida do crente. Como? Ele nos consola, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. Ele intercede por nós, ele nos santifica. E na igreja ele atua na obra de missões. É o Espírito que separa e envia os missionários. Ele atua na pregação, né? Quando o pregador está cheio do Espírito Santo, ele fala com a igreja. E finalmente, ele nos ajuda na oração, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Glória a Deus. Com essas palavras, nós encerramos esta prédica. Eu oro a Deus para que o Senhor fale mais profundamente ao coração de cada um dos presentes nessa noite. Vá em paz e leve esta palavra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém. Deus abençoe os irmãos.